Hoje nós vamos tratar de um tema que, justamente conversando durante a semana, o pastor Maxwell estava comentando sobre essa palavra que Deus me deu, um entendimento, e ele achou interessante. Ele disse: aproveita para esse domingo então de estar compartilhando com a gente. Eu sei que eu estou devendo a continuação daquele culto sobre os sacerdotes, eu não sei quem estava aqui naquela vez, né? Vamos deixar para uma outra oportunidade, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre os 3 empregos de Davi. Nós vamos começar lendo a palavra de Deus, alguns textos, mas antes, você que ainda não está junto, hoje a gente vive num mundo físico, mas muito num mundo virtual. Então, se você gosta às vezes de ouvir uma mensagem ou de ler alguma reflexão, tem aí Instagram, Facebook, YouTube, as coisas que a gente está colocando e compartilhando a palavra de Deus. Olha o que diz o livro de Atos, no capítulo 13, vamos ler alguns versículos. Diz assim: então lhes pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Agora presta bem atenção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Gente, tem uma história que talvez você já tenha ouvido alguém falar. Existem diferentes versões dessa história. Eu vou contar a minha versão dessa história. Alguém estava passando na frente de uma construção e olhou que haviam 3 pedreiros trabalhando ali naquele local, os 3 preparando cimento e montando um muro. E aquela pessoa que estava passeando naquele local chegou para o primeiro pedreiro e perguntou: o que você está fazendo aqui? E aquele primeiro homem disse: eu estou erguendo uma parede. Ele passou para o segundo, metros adiante, e perguntou: o que você está fazendo aqui? O segundo homem disse: eu estou construindo um templo, uma igreja. Mais adiante, o terceiro e último homem recebeu a mesma pergunta, e ao ser indagado: o que você está fazendo aqui? Ele disse: eu estou preparando um lugar para que Deus encontre os homens e transforme as suas vidas. Você concorda comigo que esses 3 homens estavam na mesma atividade, mas os 3 tinham um entendimento totalmente diferente do que eles faziam? E sabe, eu estou terminando de ler um livro de um psicólogo judeu, que durante a Segunda Guerra, ele foi preso nos campos de concentração dos nazistas. E ele comenta, depois dessa experiência terrível, ele faz o relato no livro Buscando um Sentido, né, em busca de um sentido. Ele faz um relato primeiro de o que ele experimentava, e gente, é deprimente você vê a realidade de quanto o homem pode fazer o mal pelas as outras pessoas. Ele relata as brutalidades vividas ali, todo um sistema de coisas terríveis que aconteciam nos campos de concentração. Mas ele, conversando com aquelas pessoas, até por ser médico, psicólogo, ele começou a identificar que algumas delas, no meio daquela loucura, daquela insanidade, elas conseguiam ter um tipo de atitude que as fazia perseverar, e que por causa disso, elas não se entregavam ao suicídio, elas não se entregavam à inanição total, mas elas continuavam com alguma expectativa. E esse autor, o Viktor Frankl, ele cita muito Dostoiévski, citando uma frase que diz assim: quem tem um porquê suporta na vida, quem tem um porquê para viver pode enfrentar quase todos os comos, quase todos os processos que surgem durante a vida. Por que eu estou falando isso nesse momento, nessa introdução? Porque quando a gente, apesar de hoje, quem estuda a realidade corporativa, o funcionamento das organizações, elas indicam que a gente muda muito ao longo da nossa carreira profissional. A verdade é que as pessoas que estão com sua vida desenvolvendo atividades que não têm a ver com a sua vocação, com aquilo para os quais ela tem talento, que estão alinhadas às suas personalidades, elas vão viver uma frustração muito grande. Porque quando a gente não está cumprindo o propósito e as coisas alinhadas a quem nós somos e a nossa personalidade, nós vamos ter um senso de frustração muito grande.
Mas por outro lado, quando a gente sabe quem nós somos, a nossa identidade, a nossa vocação, o nosso talento, as nossas características, o trabalho nem vai ser pesado, porque nós vamos ter um senso de realização, um senso de sucesso na vida que não está nem conectado à questão de dinheiro, à questão da fama. E é interessante que eu olho na Bíblia 2 tipos de sucesso: o sucesso do filho da loucura e o sucesso do filho de Deus. E muitas pessoas hoje estão buscando o sucesso do filho da loucura. Qual é o sucesso do filho da loucura? É aquele homem que se dedica, que se esforça, que se prepara, que rala, que investe, que faz muita coisa, até que ele começa a dar certo no propósito dele. E quanto mais ele dá certo, mais ele segue investindo, mais ele segue se esforçando, aprendendo, desenvolvendo, até que chega um nível que o sucesso dele é tão grande, que ele olha para tudo que realizou e ele diz assim: minha alma, fica tranquila, porque tu conseguiste muita coisa. E faz ainda mais, continua nesse processo. Só que o sucesso do filho da loucura, ele não entende que quando a voz de Deus chegar diante dele e disser assim: olha, filho da loucura, se hoje a tua vida nessa terra terminar, tudo que tu tens feito vai servir para quê? Mas o sucesso do filho de Deus é diferente. Está lá em João capítulo 17, quando Jesus orando, ele fala para o Pai: Pai, eu te glorifiquei na terra, cumprindo a missão que tu me deste. O sucesso, segundo a visão de Jesus, segundo a visão divina, é quando nós cumprimos aqui na terra, não exatamente conquistas financeiras, fama, sucesso aos olhos dos homens, aos olhos dos filhos da loucura, mas quando nós concluímos a vocação para a qual Deus nos colocou nesse mundo. Você tem uma vocação, um chamado para realizar nesse mundo para Deus, e enquanto você não cumprir isso, você vai ter um senso de frustração, não importa quantas conquistas você pode ter como homem. E depois de falar sobre isso é justamente para a gente entender que quando nós olhamos para a vida de Davi, principal personagem da nação de Israel, nós vamos ver o que aconteceu com ele justamente ao se alinhar com os propósitos de Deus na vida profissional de Davi. E nós vamos aprender dentro dos empregos que Davi teve, como trazem a cada um de nós ensinamentos para a nossa vida pessoal, para a nossa vida espiritual e para os propósitos que Deus quer fazer aqui na terra. O primeiro emprego de Davi, gente, foi numa empresa familiar. Era uma empresa da área do agro. Você já ouviu falar que o agro é pop, esse negócio todinho? Davi trabalhou numa empresa familiar da área do agro, particularmente na ovinocultura. Um bando de termo bonito, né, para dizer o que ele fazia. Davi era, você sabe, ele era um pastor de ovelhas, mas se a gente quiser dar um termo chique, ele era gestor da divisão de ovicultura da empresa familiar, lá em Belém, Efraim, né? E deixa eu te falar uma coisa, o emprego, esse trabalho de ser pastor de ovelha, não era o trabalho chique naquela época. Pelo contrário, era uma coisa muito simples. O pastor sempre foi, apesar das ovelhas fazerem parte de uma necessidade muito grande das famílias daquela época, de ter os animais para fornecer lã, para fornecer leite, para fornecer carne, o trabalho do pastor de ovelhas não era muito chique, não era muito requisitado, não atraía muita coisa. Ser pastor em Belém, uma cidade que nunca foi tão importante naquele período ali na Palestina, era mais ou menos como alguém ser gerente de um galinheiro, uma cidade distante no interior do Pará. Já pensou, o que você é? Sou gestor de um galinheiro. Era uma coisa meio insignificante, não era uma coisa tão importante. Mas sabe, particularmente, Davi começa nos ensinando uma lição importante nesse seu primeiro emprego, porque ele trabalhou com a família. E o primeiro emprego de Davi tinha a ver com o aspecto familiar, e a família é o primeiro ambiente no qual nós começamos a estabelecer relacionamentos, e na verdade os nossos relacionamentos com os nossos pais, eles vão determinar o nosso padrão de relacionamento com as outras pessoas para o resto da nossa vida. É na família que os valores morais começam a ser construídos, o senso do que é bom, do que é certo, do que é correto, e isso vai moldar muito o caráter de uma pessoa para o resto da sua existência.
É no contexto familiar que as crianças devem começar a ser cuidadas, devem receber amor, devem começar a serem valorizadas, para que elas entendam que ela tem uma identidade, que ela tem um valor, uma importância, e possam, baseado nesse senso de valor, de identidade, entender que tem também um propósito para cumprir nessa terra, que elas não estão aqui de passagem, que elas não estão aqui somente para sofrer, e principalmente dentro do projeto de Deus, é na família que os pais vão inculcar, vão gerar dentro dessas crianças um caráter cristão. Deuteronômio: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único. Essas palavras que hoje eu te dou, tu vais guardar no teu coração, e tu as ensinarás para os teus filhos, quando estiverem sentados no caminho. Deus tinha esse propósito de gerar isso. Desde o começo, lá no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão, Ele diz: olha, eu vou te abençoar, eu vou fazer de ti uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tinha um propósito de abençoar, e o momento inicial da nossa vida tem que ser nesse ambiente familiar. Agora, se Deus tem um propósito de abençoar as pessoas através do contexto familiar, o diabo tem um propósito contrário. Ele investe justamente para trazer problemas, para trazer maldição, para trazer desrespeito, desonra. E é impressionante, realidades que eu tenho acompanhado, eu sei que os pastores aqui, e você também na sua vida, com certeza você tem visto lares onde, ao contrário de amor, de paz, de aconchego, de afirmação, de bênção, tem acontecido coisas terríveis: humilhação, ódio, abusos físicos, abusos sexuais, vidas sendo destruídas no lugar que Deus tinha o propósito de consolidá-las e de gerar neles caráter, valores, um sentido de uma vocação na vida. E sabe, que mesmo possivelmente nós temos pessoas que, quando a gente está falando disso, você está se lembrando que a tua experiência familiar não foi boa, que houveram problemas lá atrás que te marcaram e te traumatizaram. Você que está nos ouvindo também, nos vendo pela internet, e sabe que é tão forte isso, gente. Lá no mestrado, anos atrás, eu li um livro que abriu muito a minha cabeça sobre isso. Curt Thompson, ele escreve, no Brasil eu creio que chama Conexões para a Vida, esse livro. Ele é um neurocientista cristão, e ele mostra como certas coisas funcionam no nosso cérebro, particularmente quando a gente é criança. À medida que situações vão vindo sobre você, nós construímos no nosso cérebro como que um vocabulário de como agir com as pessoas. Quanto mais você sofre experiências de violência, mais o teu repertório de ações, o teu repertório de atitudes vai ser cheio de violência. Quanto mais você sofre situações de humilhação, mais o teu cérebro vai ficar impregnado com isso, e o teu repertório de atitudes, tua maneira de agir, de responder às situações da vida, vai ser também de humilhar os outros. Aquilo que é gerado dentro de você passa a ser algo rígido dentro do teu cérebro, as tuas células do cérebro, os neurônios já fazem esse tipo de sinapse. Você fica como que programado para reagir diante de todas as situações com aquilo que foi impregnada a tua vida: abuso, violência, mentira. E eles dizem, a ciência estuda que a única maneira, isso fica tão rígido, esse processo fica tão automático na nossa mente, que a única maneira é que se tenha uma experiência tão forte, mas tão forte, que consiga como que balancear todo esse tempo de coisas ruins que foram injetadas na sua vida. E na hora que chega essa experiência forte, marcante, parece que nessa hora o cérebro diz: ei, em vez de violência, pode existir também amor. Em vez de abuso, pode existir palavra de afirmação. E somente quando isso acontece, é que o teu vocabulário de reação permite acontecer algo diferente. Deus foi quem nos fez. Deus sabe muito bem o funcionamento do nosso cérebro. E quando Jesus veio à terra e viveu aqui entre nós, e passou pelas experiências difíceis também, foi provado em todas as áreas,
E ele tomou uma atitude extrema de amor, ao ponto de entregar a sua vida santa e sem pecado, por pessoas como nós, limitadas, com o nosso cérebro marcado por coisas ruins. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu quero te dar uma experiência que vai ser muito mais forte que tudo aquilo que causou trauma na tua vida. Por isso que eu e você, quando a gente vem para Jesus, na verdade Ele nos convida e diz: vem para mim, você que está cansado, sobrecarregado, abatido, traumatizado, abusado, humilhado pela vida, pelas pessoas talvez da tua própria família. Vem para mim, porque eu vou te abraçar, eu vou aliviar isso, eu vou transformar quem tu és. E se você escuta a voz do Espírito Santo te revelando Jesus, mostrando que o Senhor de todo esse universo foi para a cruz por tua causa, você vai saber que não importa os traumas, a humilhação e a violência contra ti, o amor do Filho de Deus é maior. Ele te ama, Ele tem esse propósito, e esse é o Evangelho. Nós sermos salvos de toda essa desgraça do pecado que impregna o mundo e impacta na nossa vida também. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Jesus causa em nós essa transformação. Por que isso? Se a gente falou que no começo, que o primeiro emprego de Davi tinha a ver com contexto familiar, e você talvez esteja dizendo: mas realmente eu não tive na minha família a base que é tão importante para tantas coisas na minha vida. Deus nos convida a entrar na família dele através de Jesus. Que privilégio! E se você diz: eu já tive em alguma igreja que também passei por dificuldade, já convivi com pessoas que se diziam ser crentes, eu quero dizer que o local não foi certo e a pessoa não era aquilo que era, porque os filhos de Deus vivem numa família de amor. Nós vivemos num ambiente em que a gente pode realmente investir e interagir um pelos outros. Nesse trabalho de pastor, tentar correr um pouquinho, alguma das coisas que Davi aprendeu foi a responsabilidade que se deve ter. Começou a ser responsável pelo rebanho. Vamos lá. Ele começou a ter o senso de cuidado, porque aquelas ovelhas, como eu falei antes, elas eram importantes para a família dele. Eles precisavam da manutenção que vinha por isso. E eu creio que ali Davi, primeiro que nesse ambiente de família, ele começou a ouvir as histórias do povo de Israel. Como eu falei, os judeus incutiam na mente dos seus filhos a lei do Senhor. Eu fico imaginando que também Davi, naquele contexto ali, ouvia falar da bisavó dele, Ruth, a história de como Deus providenciou aquela situação com Boaz e tudo mais, até chegar na geração dele. E nesse processo de conhecer a Deus, eu creio que Davi, cuidando daquelas ovelhas, disse: eu tenho que cumprir esse meu papel nesse emprego. Que modelo eu vou ter? Eu acho que ele pensou: se eu fosse uma ovelha de Deus, como é que ele me trataria? Se o Senhor fosse o meu pastor, como seriam as coisas? E ele começou, então, deixa eu pensar como seria isso. E eu creio que daí ele escreveu o Salmo 23. O Senhor, e nada me faltará. O Senhor como meu pastor, Ele vai me fazer descansar. Eu vou ter descanso no meu Senhor. O Senhor como meu pastor vai me fazer tomar água tranquila, eu vou ter refrigério, eu vou descansar, e tantas coisas que Davi começou a experimentar nesse processo. E nesse processo não somente de pastorear essas ovelhas, que os irmãos de Davi disseram que eram poucas ovelhas inclusive, ele começou a ter experiências pessoais com Deus, experiências marcantes que foram um alicerce para o restante da vida dele. E assim como eu falei que no Salmo 23, Davi está falando sobre os privilégios, de ser ovelha do Senhor eterno, de Deus. Chega um momento que uma experiência dele remete a algo que ele coloca lá no Salmo. Davi fala: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando um pastor ungia a cabeça de uma ovelha com óleo, era porque naquele lugar, às vezes os insetos entravam e depositavam ovos. Esses ovos
eram rompidos e ali brotavam larvas. E o pessoal que estuda disso diz que a dor de uma larva entrando pelo canal do ouvido de uma ovelha é tão grande que essas ovelhas entravam de cabeça nas árvores, elas se batiam porque a dor era imensa, porque havia um mal tentando entrar, invadir e causando dor, angústia e desespero. Um pastor que cuidava das ovelhas, ele derramava o óleo, porque esse óleo servia como uma proteção contra esses inimigos. E é interessante que Davi escreve sobre esse cuidado de Deus, mas sabe uma coisa que quando eu estava meditando a respeito disso me chamou a atenção? Eu sempre pensava nessa mesa que Deus prepara, na presença dos inimigos, Deus monta aquele banquete, aí bota a comida lá, bota você para sentar, e depois diz assim, chama o inimigo aí do Davi, e lá vem o inimigo, aí Davi pega e recebe o azeite. Ok, isso aconteceu algo parecido quando ele foi ungido, mas eu fui entender na experiência que Davi teve no anonimato, quando ele relata para Saul, antes de enfrentar o gigante, ele diz, olha, eu estava no campo um dia, e de repente veio um leão e arrebatou um cordeiro, arrebatou uma ovelha, e eu fui atrás dele, e eu matei esse leão, peguei ele pela barba, matei, e resgatei aquela ovelha que ia ser morta. Eu comecei a entender que quantas vezes, na verdade, o inimigo da nossa alma, ele armou uma mesa, e o prato que ia ser devorado era você e era eu. Quanto aqui já teve essa experiência de passar por situações que você sabia que o propósito de Satanás era destruir? Eu quero te dizer uma coisa, o Senhor, o nosso pastor, a mesa estava pronta para você ser devorado, mas ali o Senhor ungiu a tua cabeça, e houve a proteção de Deus sobre ti, e Ele disse, essa é minha ovelha, o inimigo não vai tocar, o leão e o urso vão passar fome e vão morrer, porque eu sou o pastor eterno que cuida das ovelhas, e eu vou proteger, e de forma alguma elas sofrerão dano. Davi aprendendo essas experiências que serviram de base para todo o futuro da vida dele, e particularmente, gente, nesse processo de trabalhar na empresa familiar, ele teve uma experiência que marcou, e tem a ver com o que a gente começou falando. Ele estava trabalhando lá com as poucas ovelhas um dia, e chega alguém avisando, Davi, estão te chamando lá na casa, vai correndo, porque a coisa está séria. Você sabe o que foi isso? Foi o dia que chega o profeta Samuel, com um óleo de azeite, e a história que tinha acontecido, Davi não sabia, estava na ignorância, mas quando ele chega lá, estava todo mundo esperando para ele chegar, e naquele momento Deus fala com o profeta Samuel e diz, pode ungir esse menino, esse pastorzinho, essa pessoa que vive no anonimato, porque ele é a pessoa segundo o meu coração para ser rei dessa nação. Aquela pessoa que estava tendo experiências com Deus, que vivia numa retidão, era desconhecido dos outros, mas Deus o conhecia, mesmo no anonimato, e ali produz uma experiência que mudou a vida de Davi. Primeiro porque a Bíblia diz que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apossou da vida de Davi, e aquela unção tinha um propósito, não era para ele ser pastor, aquela unção é para que ele entendesse que Deus tinha uma vocação e um chamado para ele, e essa vocação era ser rei de Israel, e cumprir um propósito que Deus tinha prometido há muito tempo para aquela nação. Propósito divino te faz entender que você tem algo para cumprir aqui na terra. Unção divina te dá a certeza que Deus vai ter toda a capacitação necessária para que você cumpra esse propósito que Ele projetou. Nós temos que ter clareza sobre o nosso propósito, e temos que saber que a unção de Deus está sobre nós, porque se isso acontecer, nós vamos continuar e chegar no ponto que Deus realmente quer que a gente chegue. Agora vamos correr um pouquinho, ainda tem 2 empregos para falar, tá certo? Segundo emprego de Davi, ele já mudou um pouquinho, mas para ele chegar nesse emprego, gente, algumas coisas aconteceram antes. Davi não era preguiçoso, não era inquieto. Antes dele mudar oficialmente, assinar carteira nessa outra profissão, Davi fez 2 bicos. Davi fez 2 trabalhozinhos assim, meio.
Não de carteira assinada. O primeiro, ele foi arpista exorcista. Você já viu isso aí? O pessoal do louvor riu ali, né? Ele era o camarada, gente, foi músico do culto de libertação. O rei está endemoniado, procura um músico aí ungido. Olha o desafio, músicos, né? Traz alguém cheio da unção. E Davi era esse homem, ele já estava com o Espírito de Deus. Onde ele chegava e tocava, o espírito maligno que agia sobre a vida do rei Saul ia embora. Davi não era preguiçoso, não era acomodado. Agora o segundo emprego, o segundo bico também que ele fez, além de ser um arpista exorcista, trabalhar no culto de libertação, né? Sessão de descarrego musical, né, que ele fazia. Ele trabalhou, vocês já viram na internet um camarada que se apresenta, né, em algumas situações, ele usa uns termos bem complicados para falar o trabalho que ele faz, é um trabalho super simples. Gente, Davi fez um bico na indústria de viabilização logística de gêneros alimentícios para militares em zonas de batalha. Esse é o termo chique, vocês querem que eu repita? Davi trabalhou na indústria de viabilização logística de gêneros alimentícios para militares em zonas de batalha. O outro termo não era nem motoboy naquela época, era jegue boy, mula boy, jumento boy. O pai dele chegou e falou: Davi, os teus irmãos estão lá na guerra, estão no meio da batalha contra os filisteus. Pega aí o teu jumento, pega a carroça, está aqui pão, está aqui queijo, faz o delivery desse cheeseburger para os teus irmãos lá. E lá Davi ia. Davi era uma pessoa que estava disposta a trabalhar. E a gente nunca tem que ter vergonha de trabalhar. Jesus falou: meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Preguiça é coisa de Satanás, fique sabendo. Davi tinha essa disposição e ele não teve problema. Agora olha que interessante. O fato dele estar disposto a trabalhar nesse bico de delivery de comida para os irmãos dele lá na guerra, fez com que se abrisse a porta dos propósitos de Deus na vida dele. Quando ele chega naquele lugar para entregar comida, ele vê que está tendo um alvoroço, que está tendo uma disputa, que existia o exército dos filisteus do outro lado, e havia ali um gigante que desafiava o povo. E Davi tinha uma veia de guerra, ele era guerreiro, era a característica dele. Ele não se aguenta ali, e ele começa a perguntar: que história é essa? O que está acontecendo? Esse incircunciso filisteu não pode desafiar o exército do Deus vivo, do povo do Deus vivo. Algo tem que ser feito, e no meio de um exército de homens experientes, de homens crescidos, ali esse menino diz: eu estou disposto a enfrentar esse gigante filisteu. E sabe o que acontece, gente? Quem tem o entendimento da sua identidade, da sua vocação da parte de Deus, e que tem a unção de Deus na sua vida, não teme enfrentar as dificuldades e os gigantes que surgem diante de si. Davi chegou no campo de batalha sendo um jegue boy desconhecido, o rapaz do delivery que estava levando comida para os seus irmãos, mas ali, por causa da unção, da confiança que ele tinha, na experiência que tinha com o rei de Israel, ele se propôs a enfrentar aquele gigante. Chegou como ilustre desconhecido, saiu dali com a fama de matador de gigante, como redentor do povo de Deus, como alguém que ia ser louvado pelo povo, dizendo: o rei matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, porque quem tem a unção de Deus, conhece a sua vocação, vai ser bênção, e através dessa ação dele, as portas do destino futuro dele se concretizaram. Você consegue entender isso? Saber quem eu sou, saber o que Deus quer de mim, e saber que eu tenho a unção para realizar isso. Vamos correr um pouquinho. Essa conquista foi porque ele era uma pessoa de atitude, de excelência. Depois que ele tem essa conquista, Saul começa a chamar ele para estar próximo, e Davi segue naquele talento natural de ser um guerreiro que tinha, vai conquistando, vai avançando, vai fazendo muitas coisas, e sempre dando resultado. Isso gerou sucesso, gerou fama. Sucesso e fama é consequência de algo feito com excelência e constância ao longo do tempo. Isso foi experiência, mas nesse processo ele descobriu, lógico, como guerreiro, ele começou a ver que tinha conflito, que tinha guerra nesse mundo, que haviam dificuldades, e mais ainda, ele descobriu que os conflitos muitas vezes não vêm só dos inimigos dos filisteus. O ciúme de Saul, a inveja,
um líder medroso, um líder fraco, um líder sem consciência do que deveria fazer, um líder que já tinha caído, já tinha fracassado, que não tinha mais o Espírito de Deus, começa então a se levantar contra Davi, e aí, gente, ele começa a ser perseguido e passa um tempo de muita dificuldade, um tempo de frustração. É aquele Davi que cantava o Salmo 18, meu Deus, adestra as minhas mãos, eu passo pelo meio de um batalhão. Ele começa a escrever o Salmo 3, como cresceram os meus inimigos, são muitos os meus adversários. Mas sabe uma característica que uma pessoa que tem essa unção, que tem essa disposição e esse entendimento, é que ele persevera, ele não para. Nós que somos de Deus, nós não podemos parar no meio das dificuldades que surgem, porque esse mundo é um mundo das dificuldades. Nós estamos aqui para vencer desafios, problemas e dificuldades. No seminário de liderança que eu faço, eu digo, você quer ser líder? Então significa que você vai enfrentar problema o tempo todo, porque se não fosse para isso, não precisava de um líder. Se fosse para receber palma, vá ser um artista, vá para outro lugar, mas para liderar, enfrentar problema. E o que é bom de ver é que Davi foi esse homem perseverante. Quando ele perdeu o emprego, fixo na guarda do rei Saul, ele acabou empreendendo e criando o próprio exército dele. Chegou gente angustiada na caverna de Adulão, começaram a se juntar a eles homens de guerra, gente estranha inclusive, mas ele começou a organizar ali. Ele não parou, ele perseverou e foi avançando e fez até coisas super loucas, nesse tempo em que a promessa não se cumpria. Davi foi avançando, até que chegou um momento que, com o passar do tempo, ele foi tendo experiências tais, e essa perseverança deixou ele num nível de maturidade apropriado para passar para o emprego seguinte. Romanos fala sobre o capítulo 5 de Romanos fala sobre alguns estágios que nós devemos passar na vida, e fala sobre paciência, sobre tribulação. Você lembra aquele texto? E ali chega naqueles degraus que vão rumo ao propósito de Deus. Existe uma palavra muito interessante, Paulo está falando lá em Romanos, especificamente, se você for ver, ele diz assim: irmãos, não somente isso, vamos nos gloriar nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. Você não precisa perseverar se a coisa está difícil, mas olha lá, mas a perseverança produz experiência. E deixa eu te falar uma coisa, a palavra experiência aqui nesse texto é a palavra dokime do grego. E sabe o que significa essa palavra? Não é a experiência de eu ter vivido, não, é de eu ter um caráter aprovado. Quando você persevera obedecendo, crendo que Deus vai ser fiel para cumprir o que Ele te prometeu, você vai tendo experiência, você vai tendo um caráter apropriado para o que Deus precisa contar na tua vida. E mais, Deus vai botar um carimbo assim no teu peito, no teu caráter, aprovado para eu cumprir o meu propósito nessa vida. E foi esse ponto que Davi chegou. No meio de tanta dificuldade, ele é aprovado por Deus, e ele vai para o terceiro emprego na vida dele. Lembra de uma coisa, Davi não foi ungido para ser um pastor de ovelhas, ele fazia isso. Davi não foi ungido para ser um comandante, ele fez isso, e mesmo como rei depois, ele continuou dirigindo guerras. Mas Deus tinha uma unção específica para que Davi cumprisse um propósito, e essa unção foi para ele ser rei. Cerca de 15 anos passaram do dia da unção até o dia da posse. E você sabe que primeiro ele foi rei em Judá, e depois o tempo passou e ele foi colocado como rei em todo Israel. É justamente quando ele chega na posição para cumprir o propósito de Deus, que aquilo acontece. Ele tinha a maturidade apropriada. Deus fez promessa na tua vida, glória a Deus, você tem uma vocação da parte de Deus, e Deus tem a unção necessária, mas você precisa ter a experiência, você precisa ter o caráter provado, você precisa, ficar calejado pelas situações da vida, para que quando você chegar no momento de ser rei, você não vai fraquejar, e você vai cumprir os propósitos do Senhor. É interessante que nesse momento, Davi começa a fazer coisas impressionantes.
Quando ele assume o reino de Israel, ele leva Israel para uma realidade de honra. Deus é honrado, o rei é honrado, Jerusalém, a cidade que ele conquista, é honrada, Israel é honrada. Eu estou relendo agora esses tempos um livro, John Bright, chama O Reino de Deus. É impressionante como ele conta uma história, desde a criação do mundo, como Deus sempre teve um propósito de trazer o seu reino sobre a terra, e ele começa fazendo isso, chamando Abraão, estabelecendo o reino de Israel, e ele vai fazendo comparações, e ele faz um relato, esse escritor, esse estudioso, ele faz um relato impressionante. Depois que Davi assume o reino, gente, em poucos anos, Israel deixa de ser clãs, tribos assim desorganizados, espalhados ali por um lugar da Palestina, sem uma ordem, sem um comando, e de repente, em poucos anos, com a liderança de um rei que entendia o seu chamado de Deus e sabia que tinha uma unção de Deus sobre a sua vida, Davi organiza, Davi começa a organizar conquistas, Davi expande o território, Davi consolida as conquistas. Pela primeira vez e última vez, Israel conquista toda a terra que Deus tinha projetado para ela conquistar, ainda na promessa de Abraão, lá de Gênesis. Um líder que sabe sua vocação e sabe que a unção de Deus está sobre si, ele pode fazer coisas gloriosas para o Senhor. Eu não entendia muito lá quando eu tive que trocar de curso lá nos Estados Unidos e fui para um curso de liderança, e era Deus me dando essa visão de trabalhar, de buscar capacitar líderes, porque o líder na família, o líder na casa, no trabalho, na igreja, pode produzir coisas impressionantes e trazer os princípios e o propósito do reino de Deus na terra. De um bando de tribo espalhada, Israel se torna referência naquela faixa de 10 séculos antes de Cristo, referência econômica, se torna potência econômica, cultural, militar e política daquela região. Era o propósito de Deus. É bem verdade, gente, que Davi não foi um rei perfeito. Você sabe dos erros e dos pecados dele, tropeços e tudo mais. Mas ele era uma pessoa que tinha sensibilidade de entender esses erros, de se arrepender. E aí, Salmo 51 é o exemplo clássico disso, de como ele se apresenta diante do Senhor, como ele pede perdão, como ele muda. E o resultado é que o final da história de Davi, depois desse último emprego, é que um legado impressionante é deixado em Israel. Agora, mesmo hoje, se você vai lá em Israel, se você vai em Jerusalém, você vê as honras que Davi recebe. E mais que isso, olha a ideia do peso deste homem que viveu esses 3 empregos. O Filho de Deus, quando veio aqui na terra, se apelidava de filho de... Você consegue entender o que uma pessoa debaixo do propósito de Deus e da unção de Deus consegue realizar? Agora, eu quero que a gente está chegando ao final, e eu quero que você entenda que eu não vim aqui para te contar histórias sobre a vida de um homem que morreu há 12 milênios atrás, alguma coisa nesse sentido. Eu quero que você entenda o sentido de quem Davi foi e do que ele realizou. O primeiro texto que nós lemos, Paulo está fazendo um discurso ali para judeus, e ele diz: olha, gente, Deus escolheu Davi, um homem segundo o seu coração, o ungiu. E mais adiante, aqui eu quero que você preste muita atenção, diz que Davi serviu a sua geração. Davi fez coisas que Deus tinha na sua mente, através da vida dele, para impactar a geração na qual ele viveu. Eu sei que nós não vamos ser tão famosos como Davi, fazer coisas bélicas, conquistas territoriais, nós vivemos no outro mundo. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, que Deus tem uma vocação para a tua vida. Talvez você ainda esteja vivendo a fase do emprego familiar, glória a Deus por isso. Mas mesmo nessa fase, Deus tem uma vocação e uma unção na tua vida para você servir essa geração.
Tem algo que Deus quer fazer nessa terra, nesse período da vida, e você é esse canal para fazer isso acontecer. E Deus tem a unção, a capacidade necessária para isso aconteça. Por que você está dizendo isso, César? O Salmo 139, eu creio que ainda não falei sobre isso aqui. Um domingo, uma hora dessa mais ou menos, eu creio que lá em Los Angeles são, sei lá, quase era a hora que eu estava me deslocando onde eu moro para ir para o culto. E Los Angeles é a sede, né, no cinema, na área ocidental, a sede do cinema mundial. E ali são gravados muitos filmes. Tem coisa que você vê no filme que é no caminho que eu vou para a igreja, lá no centro. E eu até brinco, agora eu sei por que essas freeways são tão engarrafadas, porque semana passada eu vi no filme que o alienígena destruiu essa freeway. As coisas que aparecem no filme são as coisas que acontecem lá. E lá as pessoas ganham uma quantidade de dinheiro que você não consegue imaginar, porque elas conseguem escrever roteiros e histórias que viram séries, que viram filmes, que viram programas de TV. E eu fiquei pensando, né? Eu nunca vou ser um ator de sucesso, até porque não é meu perfil. E talvez a gente nunca vá fazer sucesso como ator, porque talvez a gente não tenha qualidade de representar, a gente, né, não é tão esteticamente tão interessante. Mas você sabia que mesmo que os roteiristas de Los Angeles, de Hollywood, mesmo que eles não te conheçam e não te valorizem, eu quero dizer uma coisa: o Deus Criador dos céus e da terra, Ele tomou um tempo na eternidade para escrever um roteiro para a tua vida. Salmo 139, Davi diz assim: quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, eu não tinha nem forma, os teus olhos me viram, e no teu livro tu escrevestes os meus dias. Sabe o que isso significa? Deus, o roteirista mais perfeito, do filme mais maravilhoso que jamais foi escrito, Ele fez um roteiro para você viver. Nesse roteiro você tem algo a cumprir, você é o herói desse roteiro. Não quer dizer que Deus predeterminou tua vida e você é uma mera marionete, não. Porque o roteirista, ele escreve o roteiro, mas é o ator na hora da gravação que faz aquilo que tem que ser feito. Você está entendendo isso? E existe um diretor para dizer: faz assim, faz assado. Eu quero dizer que nesse roteiro que Deus projetou para a tua vida, a primeira coisa, teve um dia que Deus disse: nesse dia ele vai ouvir o evangelho. E no roteiro que eu estou escrevendo, nesse dia que ele ouvir o evangelho, ele vai dizer: eu quero receber esse evangelho, essa salvação, essa transformação. E se você já passou por esse dia no roteiro da tua vida, eu quero te convidar a levantar a tua mão e agradecer a Deus, dizendo: obrigado, Senhor, obrigado porque tu tomaste o tempo para escrever uma história para mim, e nessa história eu tenho salvação. Mas não somente isso. Assim como Davi tinha algo para cumprir, servia essa geração, você tem algo para fazer para Deus. E justamente nós não podemos ficar acomodados na nossa maneira de ser. Uma das coisas que eu falei com o pastor Maxwell, e ele conversou comigo, ele achou interessante, foi o seguinte: presta atenção. Eu disse: a geração que me antecede aqui no Brasil tem uma dívida com esse país muito grande. E eu disse: eu também, a minha geração tem uma dívida com esse país, porque nós não servimos a nossa geração da maneira que deveríamos servir. Eu estava conversando justamente dizendo: imagine se há 50 anos atrás, os líderes cristãos desse Brasil, das diferentes igrejas, denominações, dissessem: vamos nos unir e vamos mudar a história desse país. Vamos nos unir, vamos pegar os jovens, os adolescentes, e começar a orar e dizendo: Deus, revela a eles a tua vocação e dá a tua unção para que eles venham e sirvam essa geração do Brasil. E aí eles iam direcionar, muitos desses jovens iam direcionar para ser advogados. E esses advogados, eles iam estar no Suprema Corte de Justiça no Brasil. Porque quando Satanás viesse com a treva da corrupção que desgraça esse país, ali ia ter um Davi que ia dizer: eu fui ungido para não deixar que a injustiça se implante nesse lugar, e em nome de Jesus eu vou derrotar esse gigante. Você já imaginou cristãos vivendo a vontade de Deus, decidindo os rumos da justiça no Brasil? Quantos aqui talvez já foram injustiçados numa corte? Eu já fui, possivelmente você. E o nosso Deus é um Deus de justiça.
Onde estão os ministros que vão sentar na corte do Brasil e dizer: eu cheguei aqui no nome do Senhor, na unção do Senhor, para dizer: Satanás, aqui não, as coisas vão ser diferentes. Se há 50 anos atrás as igrejas se juntassem e dissessem: nós vamos orar pelos jovens que têm um chamado para serem administradores, gestores públicos, gente que pudesse servir essa geração. Eu não sei qual é o seu estado, quantos estão entendendo isso aqui que eu estou falando? Eu não sei qual é a tua realidade hoje, a tua idade, o teu chamado, mas hoje Deus está nos chamando para a gente servir essa geração. Qual o teu chamado? Eu sei que o teu chamado não é esquentar o banco da igreja, e eu sei que os pastores da igreja, o pastor Maxwell, eles vão ficar super felizes de você dizer: eu tenho um chamado, e eu quero receber a unção para cumprir esse meu chamado e servir a minha geração aqui na terra e mudar realidades. Os ministérios já estão fluindo, você viu os avisos, tanta coisa que vai ser feita, mas você não pode ficar parado. É tempo de você entender que você precisa servir essa geração. Davi fez isso e mudou a história de Israel, e mudou a história do mundo, e nos impacta até hoje. E eu quero te convidar, quantos aqui desejam servir a Deus nessa geração? Quero te convidar a ficar de pé nesse instante, e você vai entregar a tua vida para Deus e dizer: Deus, se eu tenho estado acomodado, a partir de hoje as coisas vão ser diferentes. Eu quero te convidar a fechar teus olhos, não dispersa nesse momento. Eu quero que você coloque a tua vida diante de Deus, e você pense: o que eu tenho feito, o que eu tenho feito para o Senhor? Eu já identifiquei o meu chamado, eu já entendi para que Deus me tem nessa terra, eu já recebi a unção e estou colocando isso em prática. Esse é o tempo de nós servirmos a nossa geração, porque esse é o propósito de Deus. E se por acaso hoje aqui você está ouvindo essa mensagem, e você percebeu que no roteiro de Deus para a tua vida, você ainda não entregou sua vida para Ele, você precisa fazer isso para entrar nessa jornada com Deus. Enquanto a igreja está orando, esse é o momento de você estar de olhos fechados, falando com o Senhor, analisando a tua vida. Eu quero te dizer, você que está aqui hoje, talvez convidado, veio, e você ainda não entregou a tua vida para o Senhor, hoje é o dia de você ouvir e de você fazer um pacto com Ele. E a maneira de você concretizar esse pacto, você vai levantar a tua mão e dizer: eu quero entregar minha vida ao Senhor. Onde você está agora, você que nunca fez isso, levanta a tua mão bem alto, rapidamente. Você nunca fez isso, Deus te abençoe. Se você nunca fez isso, levanta essa tua mão bem alto para Deus, sinalizando: eis-me aqui, Deus, eu preciso disso. Você que está na internet, escreva aí: eu quero um novo começo, como um sinal de que você está recebendo a Deus. Você que está aqui, venha para frente, porque a gente quer te dar um abraço especial nesse momento. Rapidamente, se você está entregando a tua vida ao Senhor, venha, se aproxime um pouquinho mais aqui, e alguém vai estar orando, te apoiando nesse momento. Mas enquanto isso acontece, de olhos fechados, começa a falar com Deus, dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, eu quero te servir nessa geração. É um tempo de nós nos posicionarmos e dizer: Senhor, eu não posso mais estar acomodado. É o tempo de eu agir, é o tempo de eu fazer, é o tempo de eu cumprir o teu propósito. Vamos orar. Senhor Deus, na tua presença entregamos a nossa vida. Que bom nós ouvimos as histórias do passado, as histórias da Bíblia. Aqueles homens serviram aquelas gerações, mas hoje é a nossa vez. Eu quero te pedir por cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem: vem, Senhor, e faz uma mudança, opera uma transformação. Nós não queremos estar acomodados em empregos que o Senhor não projetou para a gente. Hoje é dia de decisão e nós queremos dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Pela fé, você que quer se dedicar ao Senhor, levanta a tua mão nesse instante e diz: eis-me aqui, Senhor. Fala com Deus, começa a dizer: Pai, eis-me aqui, eu quero servir essa geração, eu quero ser uma bênção, eu quero impactar com o meu emprego profissional, com a minha vocação ministerial, com tudo. Eu não vou me acomodar, mas eu vou frutificar, e eu vou servir essa geração, e a glória será toda tua, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre e sempre.